Hoje, Bezrat Hashem, a gente vai falar de um assunto que, na verdade, a gente acaba sempre passando por esse assunto, várias parashiot a gente toca nesse ponto, mas eu queria tratar hoje desse assunto de uma maneira, digamos, um pouquinho mais profissional. Vamos ver um pouquinho dentro da Halachá. A gente não vai ficar estudando tanto as halachot do assunto, é mais a ashkafá, a forma da gente ver esse assunto tão importante, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver que, quando se trata de mitzvot, existem leis, existem maneiras corretas e incorretas de cumprir a mitzvah, e para a mitzvah ser válida, a gente tem que cumprir ela exatamente como Deus ele ordenou para a gente que essa mitzvah ela seja cumprida. Então, o que acontece? A gente tem aqui o famoso assunto que é a arte de fazer e receber críticas. A gente vai dividir em duas partes. A primeira parte é como fazer críticas de acordo com a Torá, de acordo com a lei judaica. Essa parte todo mundo gosta e todo mundo já se considera um grande conhecedor aqui, ó. Isso pode deixar comigo mesmo. Fazer críticas eu adoro, eu sei fazer isso muito bem. Vamos ver se a gente sabe fazer de verdade e o quanto é perigoso a gente não cumprir essa mitzvah da maneira correta. E o outro lado da história é como receber críticas, a importância para o nosso crescimento espiritual de gostar de receber críticas. Não é fácil, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto às vezes machuca, o quanto incomoda a gente receber críticas, mas, Bezrat Hashem, vamos tentar trazer um pouquinho mais. A gente vai ver que vários assuntos a gente, de certa maneira, já mencionou aqui nas nossas aulas, mas vamos tentar ver isso de uma maneira um pouquinho mais direta, um pouco mais focando no lado da mitzvah. Então, primeira parte da aula, como a gente falou, vamos explicar qual é a maneira correta. Primeiro, se pode, né? Vamos ver na Halachá se eu posso criticar pessoas, se eu posso, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, se eu posso chamar a atenção da pessoa, qual é a maneira de fazer isso. Então, a gente tem uma mitzvah da Torá, está escrito na Torá, Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Então, daqui surge a primeira pergunta: será que eu posso criticar alguém? Porque eu não gosto de ser criticado, me incomoda, me machuca. Será que eu posso fazer isso para uma outra pessoa? E a resposta é sim, existe uma mitzvah da Torá. A mitzvah está no Sefer Vaikra. A mitzvah está escrito as seguintes palavras: Oreach toriach et amitecha velot tissa lavret, que você possa dar uma torrahá. Torrahá é uma repreensão, uma bronca, criticar uma pessoa do teu povo, velot tissa lavret, e que a transgressão não caia sobre você. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor do que se trata esse passuco, do que se trata essa mitzvah. Então a gente aprende daqui, essa é uma das 613 mitzvot da Torá, é uma mitzvah deoraita, mitzvah da Torá de Oreach toriach et amitecha, da gente chamar a atenção de uma pessoa que está fazendo uma coisa errada. Por exemplo, se eu vejo alguém que está cometendo uma transgressão, publicamente está fazendo uma coisa errada, mitzvah da Torá, da gente chamar a atenção dela. Só para a gente ver o quanto isso é parte do nosso cotidiano e tem que entender os detalhes. Existe um livro chamado Sefer HaChinuch, e esse Sefer HaChinuch ele traz as 613 mitzvot da Torá, divididas por parashiot, e esse livro ele pega uma por uma todas as mitzvot e ele explica como que essa mitzvah, os detalhes dela, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, vamos só ler, eu quero ler um pedacinho dessa mitzvah aqui no Sefer HaChinuch, só para a gente entender a importância na nossa vida dessa mitzvah. Mitzvat Torahá le Israel, sheino noheg kashurá, é uma grande mitzvah
de dar uma torrahá, de repreender, de chamar a atenção de um outro Yehudi que não está se comportando da maneira correta. Leoria rechad misrael, sheino mitnae kashurá, ben bedvarim sheben adam lechaveró, ou ben adam lamakom. Não importa se você vê alguém cometendo uma transgressão, ben adam lechaveró, da pessoa e seu companheiro. Por exemplo, você viu alguém sendo desonesto, você viu alguém roubando algum item numa loja. Então, aqui já recai a mitzvah de chamar a atenção dessa pessoa. Ou ben adam lamakom, se você viu a pessoa fazendo uma transgressão da pessoa com Deus, também, da onde a gente aprende isso, ele traz justamente o nosso passuca aqui que a gente mencionou, o reach torriach et amitecha velot salav het. Ve'amru ve'sifra, e está escrito aqui na parte da Torá oral, minyan im ohachto arba ve'chamisha pe'amim velo hazar, da onde a gente aprende que se eu chamei a atenção dessa pessoa 4 ou 5 vezes, quer dizer, já muitas vezes eu chamei a atenção da pessoa, shatah hayav larzor leoria, que você está obrigado a mais uma vez chamar a atenção dela. Talmulomar oreach torriach. Por que repete aqui essa linguagem de chamar atenção, de chame a atenção dela, mesmo 100 vezes? Então, não importa o número de vezes, afilo mea peamim, ve'amru sham besifra, yachol moricho, upanav mishtanot, talmulomar velot salafet. Mas a gente vai ver o outro lado, se você vai chamar a atenção da pessoa e a pessoa vai se humilhar, a pessoa vai se envergonhar. Aqui a gente já está pisando num campo minado, a gente pode cair nas piores transgressões da Torá. Então, a gente vai ver que, por um lado, vamos com calma, uma mitzvah que a gente acha, né, que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer, vamos ver a gravidade se a gente não cumprir essa mitzvah da maneira correta. Então, como todas as mitzvot da Torá, a gente comentou, existem alahot, existem maneiras da gente fazer. Eu não posso, por exemplo, pegar o meu tefilim e eu vou colocar o tefilim, eu resolvi colocar na perna o tefilim hoje, só para mudar um pouquinho, para variar, eu ponho um tefilim na perna e um no pescoço, não fiz nada. Tem leis exatamente aonde se põe o tefilim. Talit também, eu resolvi andar com o talit na cintura, não fez a mitzvah é da maneira como Deus ordenou. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor como a gente pode cumprir, como a gente deve cumprir, porque se é uma mitzvah, a gente sempre tem que lembrar que mitzvah é um mandamento, é uma ordem de Deus. Quer dizer, se a gente não cumprir a mitzvah, a gente vai estar fazendo uma transgressão. Então, olha que interessante a continuação do Passuk. O Passuk, ele falou para a gente, advirta alguém do teu povo que você vê fazendo alguma coisa errada, mas olha a continuação do Passuk, velot salavhet, que a transgressão não caia sobre você. Qual transgressão? Existem aqui algumas explicações diferentes que vão dar o tom para a gente sobre essa importante mitzvah. Primeiro ponto é, talvez a explicação mais simples desse versículo, que quando a gente vê uma pessoa andando no caminho errado e a nossa torrahá, a nossa chamada de atenção, a nossa advertência poderia trazer a pessoa de volta para o caminho correto e a gente não vai advertir ela, nós também vamos ser cobrados pelas transgressões que essa pessoa fez. Então, a gente, obviamente, cada pessoa tem, em última instância, livre-arbítrio. Cada um vai tomar as decisões da vida dela, mas se a gente não fizer a nossa parte, Deus não está cobrando resultados, mas sim Deus está cobrando a sua atitude. Faz a tua parte e chama a atenção da pessoa que fez alguma coisa errada, porque quem sabe essa pessoa pode consertar. Maioria das vezes as pessoas fazem coisas erradas, não é por maldade. A gente sabe que existem erechaim no mundo, existem pessoas perversas, mas a grande maioria do mundo não são pessoas perversas, são pessoas
não no sentido negativo, mas no sentido de ladun lekafsu, de julgar para o bem, são pessoas ignorantes, que não sabem a lei, não sabem o que é correto. Então, não adianta a gente sair apontando o dedo, olha só, aquele faz errado e aquele não sei o quê. É muito provável que essa pessoa não sabe. Como não sabe, Rabino, eu já falei para ela. Mas será que a pessoa entendeu? Será que a pessoa sabe a importância? Será que ela entendeu a gravidade do ato dela? Provavelmente não, porque se tivesse entendido, não ia estar fazendo de novo. Então, a gente tem que saber que a gente tem a obrigação de chamar a atenção da pessoa, mas a gente vai ver que tem formas e formas da gente cumprir essa mitzvah. Então, tudo que a gente poderia ter evitado, novas transgressões, você viu a pessoa transgredindo, não chamou a atenção dela, e pelo fato que você não chamou a atenção, ela vai voltar a transgredir no futuro, a gente vai dividir a conta com ela. Então, aqui tem um conceito muito importante espiritual, chamado Kol Israel Arevim Zelazé. Todo judeu é fiador de um outro judeu. Toda transgressão que está sendo feita no mundo, nós somos fiadores, quer dizer, a gente vai ter que, junto com a pessoa que está transgredindo, a gente vai ter que pagar a conta. Então, o quanto é importante a gente não ser omisso, nesse caso, da mesma maneira que pela lei, a lei não judaica, se você vê alguém se afogando e você poderia salvar, você sabe nadar, ou você tem uma boia, você tem uma corda, e você não fez nada. Isso é chamado pela lei omissão de socorro. Isso é considerado um crime. Você está fazendo um crime de omissão. Então, a gente não pode ser omissos. Quando você está vendo alguém fazendo uma transgressão, isso, de certa maneira, é um afogamento espiritual. A pessoa está destruindo a alma dela e você não vai fazer nada. Você vai deixá-la se afundar, ela morrer espiritualmente, e você não vai fazer nada por ela. Isso é uma transgressão. Por isso que o Passuk, ele termina que a transgressão não recaia sobre você também. Se você for omisso, você, a partir de hoje, está dividindo com a pessoa a responsabilidade por essa transgressão que ela está fazendo. Então, aqui, o Machal de Am Israel é um povo unido. Os nossos sábios, eles falam que o povo judeu, ele se compara com o cordeiro. O cordeiro, se você bate numa parte do corpo inteiro, do corpo dele, o corpo inteiro vai sentir a dor da pancada. Assim é Am Israel também. Nós somos todos unidos, conectados espiritualmente. Então, não é uma pessoa. Se você vê uma pessoa que está caindo espiritualmente, é como um navio que tem uma pessoa que na cabine dela, ela quer fazer um buraco no navio. Não existe fazer buraco na tua cabine. Se você fizer um buraco, você vai estar fazendo o navio inteiro afundar. Assim é Am Israel. E Bezrat Hashem, a gente tem que lembrar disso para poder ajudar as pessoas. Olha até onde chega a nossa responsabilidade. Está escrito no Talmud que na época da destruição do Beit HaMikdash, que Deus juntou os Malachei Rabalá, os anjos da destruição, e falou, olha, eu quero que vocês desçam lá e vocês vão marcar na testa dos tzadikim a letra Taf de tinta e na testa dos Erechaim, dos perversos, a letra Tav de sangue. Então, isso significa que aqueles que tiverem marcados com tinta, eles vão ser poupados da destruição, mas quem tiver marcado com sangue na testa, esses vão ser destruídos. Então, está escrito que os anjos perguntaram a Deus, mas por que você não vai destruir os tzadikim? Então, Deus respondeu, óbvio, eles cumprem a minha vontade, eles fazem o que é certo. Então, os anjos, eles começam a acusar os tzadikim. Deus, mas eles não fizeram nada. Olha, esses Erechaim se afastaram do caminho. Os tzadikim não fizeram nada para trazer eles de volta. Então, Deus fala para os anjos, olha, vocês têm razão, mas eu sei que eles são tão perversos, são tão ruins, que mesmo que tivessem chamado atenção, mesmo que tivessem trazido eles, tentado trazer e dar torrahá e broncas e advertências e até castigos,
eles não teriam voltado para o caminho correto. Eu sei disso. Então, os anjos falaram, Deus, você sabe, porque tudo está revelado diante do teu trono, mas eles não sabiam, não fizeram nada, e Hashem falou, comecem a destruição pelos tzadikim. Olha que terrível, mesmo que não dava para ter feito nada, eram tão perversos, tão ruins, que não tem como trazer eles de volta para o caminho correto. Mesmo assim, você não está isento de fazer a tua parte, como ensina o Pirkei Avot, Lo aleja amelahá ligmor, você não tem obrigação, Deus não vai te cobrar. Se é um trabalho muito grande, ou pior ainda, se aqui é um trabalho impossível, Deus sabe que é um trabalho impossível, mas você não é ben horrible e patermineno, você não é livre para se isentar de pelo menos fazer a tua parte. Vai lá, chama atenção, faz a tua parte, porque é uma grande mitzvah, e se a gente não fizer, a gente vai ser cobrado por isso. Aqui a pergunta, uma pergunta interessante. Então, quer dizer que, já que é mitzvah, e isso, infelizmente, como muita gente faz, eu vou fazer essa mitzvah com alegria, eu vou sair distribuindo todo mundo que eu encontrar que está fazendo uma transgressão, eu vou saindo distribuindo torrarrota aí, broncas para todo mundo. Será que eu posso dar bronca de qualquer maneira? Será que eu posso gritar com as pessoas? Normalmente, quando a gente fala a palavra bronca, a gente associa com gritos, a gente associa com falar feio com as pessoas, e está errado, não é assim. Não tem nada a ver uma bronca com gritar com alguém, com faltar respeito com as pessoas. Então, olha que interessante, uma outra explicação do final desse passo. Se você chamar a atenção de alguém de uma maneira agressiva, se você não tiver amor pela pessoa, se você não tiver cuidado com a honra da pessoa, você pode estar cometendo das transgressões mais graves da Torá. Primeira coisa que pode acontecer, uma torrahá, que é mal dada, uma torrahá que dói, uma torrahá que humilha uma pessoa, pode ter o efeito contrário. Aquela pessoa que escutou aquela bronca feia, que foi dada com agressividade, que não foi dada com amor, que não foi dada pensando no bem do próximo, essa torrahá, ela pode causar o efeito contrário. Essa pessoa agora de birra, ela não vai querer mudar. Olha, essa pessoa falou comigo tão feio que agora eu vou querer fazer na frente dela só para cutucar essa pessoa. Então, a partir desse momento, tudo que a pessoa fizer de errado, intencionalmente, porque ele quer te cutucar agora, já que você deu a bronca da maneira incorreta, você ofendeu a pessoa, você machucou a pessoa, e agora ela quer só para te cutucar, ela quer fazer uma coisa errada, fala o Passuk, velot salavret, a transgressão agora está sobre você. Também a gente vai dividir com a pessoa, já que você é o causador, nesse caso, você é o causador da pessoa está fazendo a transgressão. Então, eu acho que eu já contei no Shurim, mas sempre vale a pena a gente relembrar. A gente vai tendo histórias de vida, Baruch Hashem, a gente vai vendo como isso acontece na prática. Algumas situações eu já vi de pessoas que chamaram a atenção de maneira incorreta, e agora a pessoa ela não quer fazer, mas de birra, agora ela vai mostrar que ela não vai fazer da maneira correta. Tinha uma moça que eu conhecia na época, no começo da Tchuvá, e essa moça era uma moça que tinha um cabelo muito bonito, e ela fazia questão de deixar o cabelo até a cintura. Era um cabelo muito comprido, e as pessoas muitas vezes chamavam a atenção dela, olha, por tzniut, por recato, teu cabelo chama muita atenção, olha, por que você não corta o cabelo? E ela, conforme ela foi fazendo tchuvá, realmente ela viu que valia a pena ela cortar o cabelo, ela marcou o cabeleireiro, finalmente, depois de várias pessoas tentarem falar com ela, está marcado o cabeleireiro para segunda-feira. Chegou o Shabat e um grupo de moças estava na sinagoga e uma das moças virou para ela na frente de todo mundo, falou, você não tem vergonha de deixar o cabelo desse jeito? Você não sabe que não tem tzniut?
não tem recato andar com o cabelo assim, humilhou essa moça em público, ela ficou tão envergonhada, tão brava, que ela desmarcou o cabeleireiro e ela não cortou o cabelo. Então, a partir desse dia, essa falta de tzniut vai ser dividido com aquela moça tzadiká que humilhou uma outra em público. Ela acha que ela está fazendo uma mitzvah, ela acabou de fazer uma grande transgressão, uma das piores transgressões da Torá, que é humilhar uma pessoa em público. Fora isso, olha que incrível, prestem muita atenção o quanto essa mitzvah, para quem achava até agora que, olha, essa mitzvah pode deixar comigo, que eu adoro fazer, a gente vai ver o perigo dessa mitzvah. Se você humilha uma pessoa através de uma bronca, você pode quebrar essa pessoa psicologicamente. Então, fora a transgressão por si só, de humilhar uma outra pessoa, mesmo que não seja em público, mas é óbvio que causar dor para alguém, humilhar alguém, fazer a pessoa se sentir mal, isso por si só já é uma grande transgressão, mas fora isso, alguém que está fragilizado, alguém que está psicologicamente quebrado, essa pessoa se abre para o Yetzer Hará, e o Yetzer Hará começa a atuar com muito mais força nessa pessoa. Está escrito que o Yetzer Hará, ele consegue, se a pessoa faz uma transgressão, então ele está abrindo uma brecha para o Yetzer Hará. Mas uma pessoa que está deprimida, que está mal, ela abre todas as portas, ela escancara as portas para o Yetzer Hará. Então, se você quebrou alguém psicologicamente, isso você tem que saber que essa pessoa pode despencar. Olha o exemplo que a Torá traz para a gente. Tinham duas noras da Naomi, a história da Ruth, na Megilat Ruth, a Ruth e a Orpá. E até um certo momento da história, a Ruth e a Orpá, elas estão no mesmo nível, são duas mulheres tzadikot, são duas mulheres que abriram mão da idolatria, de todo o comodismo, eram princesas que abriram mão para andar no caminho correto, mas teve aí uma bifurcação. Quando faleceram os maridos delas, a Naomi, ela foi voltar para a terra de Israel, ela estava morando lá em Moab, e ela virou para Ruth e para Orpá e falou, olha, voltem para a casa de vocês, eu estou indo voltar para minha casa, e eu não tenho mais filhos para vocês poderem casar, vão embora daqui, voltem lá para a casa de vocês. A Ruth falou, de jeito nenhum, eu vou ficar com você, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, e só a morte vai separar eu e você. Mas a Orpá, ela foi convencida, falou, tá bom, eu vou voltar. E está escrito que naquela noite ela cometeu transgressões abomináveis, que não dá nem para passar pela nossa cabeça como um ser humano pode chegar num nível tão baixo quanto o nível que a Orpá chegou naquela noite. Por que justamente naquela noite uma mulher que era tzadiká, que estava até esse momento no mesmo nível da Ruth, a tzadiká, que saiu dela o David Ameller, por que a Orpá caiu tanto? Quando ela voltou para casa, ela ficou mal, ela entendeu que ela fez a decisão errada e isso quebrou ela psicologicamente. Alguém quebrado psicologicamente escancara os portões para o Yetzer Hará e por isso que ela caiu tanto. Então, alguém que chama atenção de forma feia, que quebra a pessoa, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas hoje em dia já estão naturalmente tão quebradas, estão tão doídas na vida, com tantos sofrimentos, tantas dificuldades, que não é difícil você quebrar alguém psicologicamente. Hoje em dia, essa mitzvah talvez é uma das mitzvot mais difíceis da gente cumprir na Torá. Por quê? Porque é muito fácil a gente machucar, a gente causar danos psicológicos para alguém, mesmo sem intenções. Olha, a minha intenção era ajudar. De boas intenções, tem lugares que vão estar lotados. Então, não vamos só pensar que é suficiente ter uma boa intenção, precisa fazer da maneira correta. E mais um ponto aqui, isso é importantíssimo, aqui a gente já vai entrar num detalhe da Halachá, da lei judaica, não se pode cobrar de qualquer pessoa em qualquer nível. Por quê? Uma pessoa que não está preparada
para receber uma crítica. Uma pessoa, existem dois tipos de transgressão. Tem uma transgressão chamada Beshogeg, é uma transgressão feita por desconhecimento da lei, e uma transgressão chamada Mezid. Mezid é intencional, quer dizer, já é uma pessoa, infelizmente, que se desviou espiritualmente e mesmo sabendo que está errado, ela vai lá e faz a transgressão. Então, é muito melhor, óbvio, que a pessoa, se ela vai cometer uma transgressão, que ela cometa essa transgressão Beshogeg e não Bemezid. Então, se você sabe que uma pessoa não conhece a lei e você vai lá e ensina a lei para ela, mas você também sabe que essa pessoa não está pronta ou ela não quer escutar, ela não quer receber. Você está transformando o mau ato dela de shogeg em mezid, de não intencional em um ato intencional, porque a partir de agora, quando você ensinou para ela a lei, essa pessoa vai ser cobrada, e ela vai ser cobrada como mezid e não como shogeg. Então agora, velotissa alavre, que a transgressão não caia sobre você. Qual transgressão? Essa parte a mais agora de uma transgressão bemezid, isso vai ser cobrado da pessoa que chamou a atenção de alguém que não estava pronto ou alguém que não está disposto a escutar o que está sendo falado para ela. Por que eu falei que essa parte é mais a parte da Halachá? Eu quero ler para vocês aqui no Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch é o nosso código de leis. E olha que interessante, a gente está aqui no Shulchan Aruch falando sobre Seudá Amafseket. Não tem nada a ver com Torahá, com bronca. Mas olha que interessante, aqui dentro de um detalhe da Seudá Amafseket. O que é Seudá Amafseket? Sempre quando a gente vai entrar num jejum, a gente faz uma seudá, a gente vai sentar para comer e essa seudá é um marco, né? A gente vai marcar com essa seudá que a gente está começando, depois dessa seudá, a gente vai começar o jejum. No meio aqui das alahot, na alahá beit, ele fala o seguinte, ele está falando sobre mulheres que elas podem estar comendo e bebendo e elas vão acabar esquecendo e vão passar, mesmo depois que escureceu, elas vão acabar continuando a comer. Então, olha que interessante, elas não sabem, muitas vezes, que é bom acrescentar um pouquinho e receber, por exemplo, na véspera de Yom Kippur, a gente não deve comer até o último segundo. Tem que receber uma tosefet. A gente precisa acrescentar um pouco de kedushá e receber o Yom Kippur antes da hora do pôr do sol. Mas ele fala que, às vezes, muitas mulheres não conheciam, o acesso à informação era muito mais restrito, então a maioria das mulheres não conheciam os detalhes assim da Halachá e elas vão acabar comendo e passando desse horário da Tosefet, que a gente deveria estar já acrescentando e parando de comer. Olha só o que fala Halachá. A gente não pode chamar a atenção dessas pessoas que deixeló yavou lassot bezadon, e para que elas não façam alguma coisa errada de forma intencional. Aqui tem um comentarista chamado Uramó. Uramó, ele vem normalmente, quando o Shulchan Aruch, ele traz uma lei, Uramó muitas vezes vem complementar a lei do Shulchan Aruch, do Rav Yosef Karo. Uramó fala o seguinte, Veu adin bechol davar isur, amrinan mutav sheyu shogegim velo yemezidim. Isso é uma regra, Uramó fala que isso não vale só nessa situação específica, na verdade, isso é uma lei geral que vale para outras situações também. É melhor a pessoa fazer uma transgressão beshogeg, por desconhecimento da lei, do que fazer isso bemezid, intencionalmente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você chamar a atenção de alguém que não está pronto para cumprir a mitzvah, então a gente vai estar colocando um tropeço na frente de um cego, e isso vai aumentar a gravidade do ato da pessoa,
porque a partir de agora ela já sabe que é proibido e mesmo assim ela está fazendo o que é errado e isso vai ter uma consequência negativa. Então, só aqui um detalhe para saber na Alahá, Vedavka sheino mefurash batorá, afalpi sheu deoraita, avalim mefurash batorá, morrim beyadam. Só que isso só vale para coisas que não estão explícitas na Torá. Só existe o conceito de shogeg, de uma coisa que não está explícita na Torá. O que está explícito na Torá, a gente tem obrigação de chamar a atenção das pessoas, porque ninguém vai poder chegar depois de 120 anos e falar, Deus, eu não sabia. Como não sabia? Eu te dei manual de instruções, estava aqui, está na mitzvah tal, tal e tal, explícito aqui na Torá. Então, isso não vai poder. Como num contrato, uma pessoa ela assina um contrato, e no contrato está lá que se fizer certa coisa, vai ter certa consequência. A pessoa foi lá e assinou o contrato. Ah, não, mas eu não sabia, não tinha lido o contrato inteiro. Tudo bem, mas você assinou, a partir do momento que você assinou, você recebeu que você está ciente de tudo e se responsabiliza por tudo que você assinou. A Neshama, antes de vir para o mundo, ela assina um contrato que ela aceita tudo que está escrito na Torá. Então, não tem agora desculpa, não sabia. Então, tudo que está escrito na Torá, a gente pode chamar a atenção das pessoas, porque não existe shogeg, não existe não sabia, sem querer, a gente tem que estudar. Veim yodea she'en dvarav nishmaim lo yumar berabim leoricham rak pamahat. Então, aqui também ele vai entrar em alguns outros detalhes, e tudo isso é importante em algum momento. Não é a ideia do shiur, mas em algum momento vale a pena a gente entrar mais a fundo dos detalhes dessa mitzvah. Então, se você sabe que alguém que não vai te escutar, então ele fala que pelo menos uma vez você tem que chamar a atenção dela. Avalo yarbe betorachot meachar sheyodea shelo yishma elav. Se você sabe que ele não vai escutar, não tem que ficar toda hora chamando a atenção de alguém que não te escuta. Aval beyahid chayav lo richo. Mas isso é em público, mas em particular, você tem obrigação de chamar a atenção da pessoa ad sheyakeinu ou yekaleleinu, até que essa pessoa ela já quer te bater ou ela quer te amaldiçoar. Esse é o ponto até onde a gente tem obrigação. Daqui para frente, você lavou suas mãos, você fez a tua parte dentro da Alahá, você já não tem mais obrigação nenhuma. Então, isso de novo, isso é Alahá, Shulchan Aruch. A gente precisa conhecer como qualquer outra mitzvah da Torá, e que você não cumpre, se você não sabe como deve ser feito, essa importantíssima mitzvah de Orer Torah Retamitecha, também precisamos saber os detalhes para cumprir ela da maneira correta. Então, um dos pontos principais que a gente precisa ter nessa mitzvah de Orer Torah Retamitecha, essa mitzvah é pelo bem do próximo. A gente falou que a pessoa que não cumprir, ela vai ser cobrada por omissão de socorro. Quer dizer, quando você vê alguém se afogando, você vai lá salvar essa pessoa por amor ao próximo. Você quer salvar uma vida. Aqui também, o único motivo que a Torá deu quer estourar, você quer extravasar, isso não é mitzvah. A mitzvah aqui é se você está pensando no bem da outra pessoa, se você está preocupado realmente com o bem-estar espiritual dessa pessoa, essa é a condição para a gente poder dar essa bronca. Se você dá bronca porque te incomoda, normalmente o efeito que vai acontecer é essa pessoa vai acabar te odiando, porque se coisas que saem do coração entram no coração do outro. Se eu dou uma bronca
porque eu amo o outro, eu me preocupo com o outro, isso está saindo do meu coração, vai entrar no coração da outra pessoa. Mas se é um desabafo, se é porque eu estou cheio, se é porque está me incomodando, isso não está vindo do coração, isso não está vindo com intenção de cumprir mitzvah, então isso vai se transformar numa transgressão, isso vai doer na pessoa, e não só a pessoa não vai melhorar, ela vai acabar te odiando, ela vai acabar ficando bravo com você, e isso vai se transformar aqui numa transgressão gigantesca, porque vai envolver ódio, vai envolver envergonhar uma outra pessoa, vai envolver machucar uma outra pessoa, não tem mais mitzvah nenhuma, você acabou de transformar uma importantíssima mitzvah numa transgressão gigantesca. Então, a regra é, se você está fazendo a crítica porque te incomoda, não faça. Se você vai fazer a crítica porque você não aguenta mais aquela pessoa, porque tem alguma coisa que você não aguenta mais, não faz a crítica, porque isso não vai ser escutado, isso vai acabar se transformando numa grande transgressão. Então, o machal, o paralelo que a gente tem que andar na nossa vida, toda vez que você quiser fazer uma crítica para alguém, pensa no machal da injeção. Qual que é o machal da injeção? A parábola da injeção. Quando um médico ele quer dar uma injeção, ele viu que o doente precisa tomar um certo remédio injetável. O que ele faz? Ele joga a injeção que nem um dardo. Óbvio que não é assim. Não, mas é para o bem dele. Já que é para o bem dele, eu vou jogar de qualquer jeito. Não é assim que faz. Primeiro, você precisa fazer... Ninguém dá uma injeção no outro porque está me incomodando a doença dele. É por amor ao outro. Eu quero salvar a vida dele, eu quero melhorar a saúde do outro. Não é porque me incomoda. Então, isso é a primeira condição para você dar uma injeção, é amor ao próximo, é querer o bem do outro. Segundo ponto, você não joga a injeção, você dá com cuidado, porque você sabe que a injeção dói, aquela picada dói. Então, também, críticas doem. Todo mundo já escutou uma crítica, você já sentiu na tua pele, ve'ahavta lerecha kamocha, como você gostaria de receber uma crítica, assim você vai fazer pela outra pessoa, sem machucar ela, sem fazer alguma coisa que vai ferir essa pessoa, faz de uma maneira que é construtiva. Então, você vai fazer com cuidado a injeção, você passa um pouquinho de álcool, você prepara a pessoa psicologicamente. Olha que interessante, eu tinha um Rav muito querido que me acompanhou muito, todo o meu processo de crescimento, e às vezes, Baruch Hashem, se eu cheguei em algum nível, é porque ele me ajudava muito e ele me criticava muito, toda vez que tinha que dar bronca, ele dava. Mas ele tinha uma frase que me marcou muito, ele falou, sabe, no dentista, o dentista a gente não consegue falar muito que ele está lá mexendo no nosso dente, mas tem dentistas que falam, olha, se doer, levanta o braço. Então, ele sempre falava, quando ele ia me dar uma bronca, olha, eu vou te dar uma bronca agora, mas se doer, levanta o braço para eu saber. Olha o cuidado que a gente tem que ter para não machucar os outros. Você vai dar uma injeção em alguém, vai com cuidado, não dá de qualquer maneira. Todo mundo já tomou uma injeção que a enfermeira, ela errou a veia, ficou tudo roxo depois. Por que não tomou o mínimo cuidado que deveria ter tomado para dar essa injeção? Quando vai dar uma injeção numa criança que nem entende direito, olha, você explica para ela, é para o teu bem, tem um bichinho no teu corpo, eu vou te dar uma injeção para matar esse bichinho, para você ficar saudável, poder voltar para a escola. Assim também a gente deve dar bronca nas pessoas, nunca com alegria. Infelizmente, eu conheci alguém que ele vinha para mim falar todo empolgado, yes, hoje você não tem ideia que bronca que eu dei naquela pessoa, mas com alegria. Deus me livre, tem que doer em você. Você deu uma bronca em alguém, machucou, eu salvei a vida dela, mas tem que doer em você. Não ficar alegre que eu dei uma bronca em alguém, isso não é Ben Adam. Está alegre que eu machuquei uma pessoa, que eu deixei a pessoa triste. É verdade, tem que estar alegre que você fez uma mitzvah da Torá,
quem sabe você ajudou, mas sente a dor do outro, empatia, tem que ter empatia pela dor do outro. Tem aquele ditado, né, que pimenta nos olhos do outro não dói, não arde. E é verdade, a gente tem que saber que toda crítica dói. Sente a dor do outro, faz a mitzvah, mas com empatia, sentindo a dor da outra pessoa. Ninguém gosta, não é uma coisa agradável ser criticado. Pouquíssimas pessoas, não vou falar que ninguém gosta, porque essa é a segunda parte da nossa aula sobre receber críticas, mas, por enquanto, estamos na parte importante de como fazer as críticas. Uma dica prática, isso é muito usado, por exemplo, até nas empresas, é o que é chamado de crítica sanduíche. O que quer dizer uma crítica sanduíche? Sempre antes e depois de fazer uma crítica para uma pessoa, para um funcionário, isso vale também marido e esposa, isso vale para os filhos, sempre tenta fazer um elogio antes. Então, por exemplo, você vai chamar um funcionário na tua sala para chamar a atenção dele. Realmente, essa pessoa fez um erro. Ou ela não está vindo na hora, ou ela não está fazendo o trabalho da maneira que ela deveria estar fazendo, mas, com certeza, se esse funcionário ainda não foi mandado embora, é porque alguma coisa boa ele sim está fazendo na empresa. Então, chame esse funcionário, começa para ele, olha, essas são as tuas qualidades, eu estou muito feliz, eu acho que você realmente está fazendo um trabalho muito bonito aqui na empresa, cola cavó, eu estou muito contente aqui do teu trabalho, mas, por favor, olha, tem um ponto aqui que eu acho que você poderia melhorar. Tem isso, isso e isso, que eu acho que você não está fazendo bem, olha, você tem chegado atrasado, explica para a pessoa a importância da pontualidade e depois termina essa crítica mostrando para a pessoa, olha, a gente gosta muito de você e a gente sabe que você pode melhorar cada vez mais porque você é um excelente funcionário. Uau! Essa pessoa vai sentir que isso foi feito com amor. Se você só vem com pancada, com gritos, com críticas destrutivas, essa pessoa ela não sente nenhum amor. Então, ela não vai querer escutar isso. Mas se você dá uma bronca com amor, aí sim você vai estar despertando o coração dessa pessoa. Então, olha que incrível, da onde a gente aprende o conceito da crítica sanduíche, não é das empresas, não é dos manuais empresariais, da onde a gente aprende do manual de vida da nossa Torá. Olha que incrível, Miriam, ela fez um erro grave no nível dela, com as melhores intenções do mundo, com amor, mas ela acabou fazendo Lashon Hará do irmão dela, de Moshe Rabbeinu. Deus ficou furioso com ela. Como assim? Quem está falando mal do meu Eved do Moshe? Quem tem a coragem de falar, de igualar Moshe com as outras pessoas do mundo? Então, Deus ficou muito bravo com Miriam e castigou ela com tsarat, aquela doença espiritual que causa manchas, e a Miriam, ela teve que ficar fora do acampamento por 7 dias. Assim era a recuperação. Alguém que tem tsarat tem que sair do acampamento, já que a pessoa está impura, e o acampamento é um lugar de pureza, a pessoa tem que ficar fora. Normalmente, o que acontecia? Quando alguém estava fora do acampamento, no meio do deserto, e o povo judeu estava andando, essa pessoa ficava para trás. Então, depois que ela se purificava, ela tinha que sair correndo para se encontrar com o povo. Nesse caso, Hashem, ele falou para o povo judeu, para todo mundo, a gente vai ficar aqui parado até Miriam se curar. Por qual mérito que Deus mandou o povo parar? Então, a Miriam, a gente sabe, era uma criança de 5 anos de idade quando nasceu Moshe Rabbeinu, o irmãozinho dela, e a gente sabe a história que os pais, para salvar a vida do Moshe Rabbeinu, colocaram ele na cestinha, lá no Rio Nilo, e ela foi acompanhando, ela foi ver o que vai acontecer. Messirut Nefesh, ela colocou a vida dela em risco. Se ela fosse pega pelos guardas egípcios, ela podia ter sido morta. Mas Miriam estava preocupada com o irmão e foi lá acompanhar ele. Então, Deus guardou por 80 anos, já tinham passado 80 anos,
daquela mitzvah bonita que ela tinha feito, e agora Deus pagou. Por que Deus guardou para agora? Para Miriam entender que, da mesma maneira que a recompensa era por amor, o castigo também é por amor. Deus está chamando a atenção da Miriam, mas está chamando a atenção com amor, dando junto um presente para ela. Então, daqui a gente aprende a famosa crítica sanduíche que tem hoje em dia no mundo empresarial. Isso a gente aprende da Torá. Assim, Deus, ele chamou a atenção da Miriam. Por um lado, ela fez uma coisa errada, tem que chamar a atenção dela, ela tem que consertar o erro dela, mas, ao mesmo tempo, demonstra o quanto você ama a pessoa, quantas coisas boas, quantas qualidades que essa pessoa tem. Dvarim sheyotzim min halev, nichnasim lalev. Se a crítica ela sai do coração, ela vai entrar no coração da pessoa. Então, a própria expressão da Torá, a palavra torahá, ela vem da linguagem ohahá. Ohahá é você demonstrar alguma coisa. Então, uma torahá é você tentar mostrar. Não adianta tentar dar uma bronca gritando com a pessoa, humilhando a pessoa. O principal de uma bronca é que a pessoa entenda exatamente qual foi o erro dela. Por quê? Porque é difícil para o ser humano enxergar aonde ele está errando. Então, ajuda a pessoa, mostra para ela, demonstra para ela, traz argumentos para mostrar que essa pessoa está errada. Essa é a torahá perfeita, a torahá feita da maneira correta, como muitas histórias de pessoas que, quando davam uma bronca, assim a gente vai ver que aparece na paraxá da nossa semana, verdade, que eu estava pensando qual tema a gente podia dar nas aulas de terça-feira, já que a gente tinha terminado o nosso Orchot Tzadikim, e Mina Shamayim, justamente pelo que acontece na paraxá da semana, a revelação do Yosef para os irmãos. Bezrat Hashem, amanhã a gente vai ver, aprofundar um pouquinho sobre aonde está a bronca que o Yosef está dando nos irmãos dele, e que é considerado uma das broncas mais perfeitas da Torá, a forma como ele fez, tudo que ele conseguiu trazer os irmãos de volta para a realidade. Então, um ponto aqui muito importante, a gente deve sempre evitar ficar dando indiretas. Se você tem uma crítica para alguém, vai e fala para a pessoa diretamente. Ficar dando indireta, ou a pessoa não vai entender, e você vai ficar frustrado e vai acabar depois falando diretamente, mas já de uma maneira feia. Por quê? Porque você, na tua visão, você já deu tantas vezes a bronca e a pessoa não quer escutar. Não é que ela não quer escutar, ela não entendeu. Ninguém é obrigado a entender as indiretas. Vai lá e fala diretamente e da maneira correta. Explica para a pessoa o que ela está fazendo de errado. Então, não se deve dar broncas de maneira indireta, e nunca a gente deve dar bronca na frente de todo mundo de maneira que você possa estar humilhando essa pessoa. O ideal, o correto, é conversar em particular. Chama a pessoa de canto, aproveita algum momento que você está a sós com a pessoa, e aí sim você dá a torahá. Olha que incrível, o Rav Shach, Zecher Tzadik Livrahá, certa vez ele teve que viajar. Por quê? Porque tinha um grande Rosh Hashivá, ele tinha feito alguma coisa muito errada, e o Rav Shach, ele entendeu que ele tem mitzvah da Torá de dar uma torahá nesse Rosh Hashivá. Ele viajou, uma viagem longa, ele chegou lá para o Rosh Hashivá, ele conversou com o Rosh Hashivá, e ele voltou para casa sem dar a torahá. E perguntaram para ele uma hora, Rav, por que você não deu a torahá? E ele respondeu, porque todo o tempo a esposa do Rosh Hashivá estava lá junto com ele, não teve nenhum momento que ela saiu da sala, e eu acho que não seria correto eu falar com o Rosh Hashivá na frente da esposa dele, eu ia estar humilhando ele, eu ia estar machucando ele, denegrindo ele aos olhos da esposa. Não teria sido mitzvah, teria sido haverá. Quem sabe, se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou dar essa torahá nele, mas
eu senti que não era o momento correto. Olha o que é fazer essa mitzvah Leshem Shamayim, realmente pensando no outro, no bem do outro, e não para descarregar, não porque eu estou me sentindo incomodado. Se a pessoa dá uma bronca em público, de maneira feia, ela grita, ela faz com que a pessoa fique vermelha de vergonha, ela pode estar transgredindo alguns isurim hamurim, algumas transgressões graves. Você está fazendo lashon hará, porque todo mundo agora que escutou sabe da transgressão que essa pessoa fez e ninguém sabia. Isso é lashon hará. E a gente sabe que o nosso Beit HaMikdash foi destruído por causa de lashon hará. E, fora isso, a pessoa pode estar transgredindo o Isur de Malbe Pnei Haveró Berabim, humilhar uma pessoa em público. Querem ter ideia do quanto isso é grave? Está escrito, aquele que envergonha o seu companheiro em público, Keilo Shofer Damim, é como se estivesse derramando o sangue do seu companheiro. Por que a pessoa fica vermelha quando ela está com vergonha? O sangue, a alma da pessoa está no sangue. Seu rosto está vermelho, quer dizer que a alma da pessoa quer ir embora. Você matou essa pessoa. E, fora isso, está escrito, aquele que envergonha o seu companheiro em público, ele perde o seu Olam Habá. A gente aprendeu do Yehudá e Tamar, para não envergonhar o Yehudá, ela estava disposta a ser jogada, a ser queimada viva, melhor do que humilhar alguém em público. Então, aqui não tem mitzvah, gritar com alguém em público, humilhar alguém em público. Não, mas a minha única intenção era ajudar ele a consertar o erro dele. Não adianta ter boas intenções quando, na prática, o que você fez foi uma transgressão que os nossos sábios comparam essa transgressão com shfirut damim, com derramamento de sangue, com assassinato. Então, aqui não tem mitzvah quando, infelizmente, a gente acaba machucando as pessoas. Olha que incrível o que ensina Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens. Não advirta um palhaço, um leitzan, para que ele não te odeie, mas advirta um raham. Chama a atenção de um raham, porque ele vai te amar. Olha o que explica o Shlach Kadosh. De novo, não chama a atenção de um palhaço, porque ele vai te odiar, mas chame a atenção de um raham, de um sábio, porque ele vai te amar. Fala no Shlach Kadosh, se quando você dá a torahá para a pessoa, você transforma ela num palhaço, você ridiculariza ela, você menospreza ela, essa pessoa vai te odiar, porque você não fez com o coração, você machucou ela, e ela vai te odiar por causa disso. Mas se na hora da bronca, você transformar essa pessoa num raham, você primeiro ressaltar as qualidades dela e mostrar a tua preocupação, olha, eu quero que você cresça mais, como o que eu falei, o exemplo que eu tenho na minha vida de um rabino, que toda vez que me chamava a atenção, ele fazia questão de falar, olha, se doer, levanta a mão, eu quero o teu bem, eu estou fazendo por amor, pelo teu crescimento. Isso a pessoa ela vai receber, ela vai amar essa crítica, porque ela percebe que isso é um caminho de crescimento. Então, o Rav Tversky, Zecher Tzadik Libraha, ele conta como o pai dele dava broncas dele. Falou que toda vez que ele fazia um erro, o pai dele falava em Yiddish para ele, "Ich pass nicht". Falou, isso não cabe em você, isso não é você, esse erro não te representa, você é muito maior do que esse erro, por que você fez isso? Olha que incrível o que o Rav Tversky falava, qual era a mensagem do pai? Não que você é um nada e você não faz nada direito, isso quebraria a pessoa psicologicamente. A mensagem do pai é o contrário. Você é tão grande, você é tão querido, você é tão especial. Não combina com você fazer um ato desse. Como um rei fazendo um ato pequeno, um príncipe. Príncipe não combina com coisas pequenas. Você é um rei, você é um príncipe. Não combina com você fazer esse ato tão pequeno assim. Então, Bezrat Hashem,
Dessa maneira, se a gente fizer com o coração, se a gente se importar com o outro, a gente vai estar fazendo uma grande mitzvah, mas Deus nos livre. Se a gente não se importar com os outros, a gente pode estar fazendo uma grande transgressão. Shavua Tov, e continuamos Bezrat Hashem na aula que vem. A gente vai fechar essa primeira parte da aula e chegar na segunda parte, uma das partes mais importantes aqui da mitzvah, de aprender a receber críticas, que esse é o caminho verdadeiro para o nosso crescimento espiritual. Shavua Tov.